Sejam bem-vindos ao Como é Bom Saber Direito Podcast, o podcast do curso de Direito da UCDB. Eu sou o professor Rodrigo Corrêa e estou aqui com meu amigo Rafael Chaia. Fala pessoal, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, seja lá o horário que vocês estiverem assistindo. Hoje com a convidada aqui especial, a doutora Evelyn Zini, defensora pública da União. E aí, Rodrigo? Doutora, bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde, bom dia, boa noite, bom feriado ou não para você que está assistindo ou ouvindo. Só fazer uma correção rapidinho, é Defensoria Pública Federal. Isso. O órgão a que a gente... É o DPU. É Defensoria Pública da União, mas o cargo se chama Defensor ou Defensora Pública Federal. Muito Perfeito. bem, doutora. Então a gente abriu uma caixinha de perguntas para a senhora e aí alguns ouvintes nossos verificaram que a senhora é atleta. E aí eles perguntaram aqui, ó, já tem a pergunta aqui, né? Como é pagar para correr na rua no CrossFit? Então, pelo menos no CrossFit a gente paga para correr na rua, mas eventualmente, aí tem gente que faz planilha, né, de corrida. Sim. Que corre na rua também. Que corre na rua, mas só faz isso. Então, eu acho que esse pessoal tá mais aí prejudicado que a gente no CrossFit, porque pelo menos no CrossFit a gente tem outras atividades. Que fique registrado, tá melhor do que eu que não tô correndo. E você também não tá, eu sei que você só pedala. Não, exatamente. Então, eu brinquei com a senhora, porque eu fazia CrossFit também há muito tempo atrás, e essa era a brincadeira. Ué, você paga para correr na rua? Não, a gente paga pela interatividade, pelo treino, pelo sucesso, né? E às vezes a gente tem que pagar para dar um valor, né? Senão a gente não faz, não... Se for ali muito fácil, a gente acaba não fazendo a atividade. Então, só que o pessoal tem que ficar ligado no seguinte: o principal commodity daqui para frente, cara, é a nossa saúde, viu? É verdade, hein? Vai não cuidar da sua saúde para ver. Você pode passar em qualquer concurso, você pode estudar o quanto for. Sim. Se você não cuidar da sua saúde, vai ver. Você vai ganhar dinheiro para gastar com o médico depois. Sim, exatamente. O que a gente vê muito, né? Falando nisso, doutora, a senhora falou que foi atleta. A senhora foi atleta do quê? Não, atleta, assim que eu digo, era fazer um treinamento de CrossFit mais menos saudável, vamos dizer assim. De alto rendimento. De alto rendimento, mas isso foi antes da gravidez, antes da gestação. E depois não consegui retomar. Até hoje estou aí patinando. Mas hoje, então, isso que eu queria saber. Com as atividades hoje na Defensoria Pública, tem dado para conciliar um treinamento, uma vida saudável? Ou o trabalho tem exigido muito de você? Olha, eu sempre costumo dizer que a gente tem que ver quais são as nossas prioridades. Então, como você mesmo já disse, a saúde é um commodity que daqui para frente vai ser... daqui para frente não, sempre foi. Sim. Né? A saúde não só física, mas a saúde mental. O que a gente percebe são muitos colegas deprimidos. Na pandemia, eu mesma tive burnout, né, por conta do trabalho exacerbado. E aí a gente ficou confinado em casa, enfim. Então, o exercício físico ele acaba sendo uma válvula de escape. É como se você escovasse os dentes, por exemplo. É uma coisa que você tem que fazer todos os dias, porque senão você sabe que uma hora vai dar ruim. Acaba se tornando um hábito depois de certo tempo, né, doutora? Então, é óbvio que não dá muitas vezes para ir todos os dias. Tem semana que eu estou de plantão, não vai dar para ir. Mas a gente procura ter uma constância. E como que é o dia a dia da atividade do Defensor Público Federal? Quais são os principais casos? Quais são as histórias assim que a senhora pode compartilhar com a gente? Então, a Defensoria Pública, para quem não sabe, é um órgão de assistência jurídica constitucional que assiste pessoas que não têm condições financeiras, né, ou pessoas vulneráveis para litigar num processo. Né? Então, a gente busca não só no processo judicial em si, mas muitas vezes a nossa função é orientar essas pessoas juridicamente. Às vezes a pessoa chega com uma dúvida antes de um processo, por exemplo, enfim, uma série de fatores. Agora, o que poucas pessoas sabem é que o principal trabalho da Defensoria não está nos autos judiciais. O nosso trabalho principal é extrajudicial. Então, é muitas vezes por isso que o defensor não está na unidade o dia todo. Ele está em eventos. Nós temos aqui no Estado
do Mato Grosso do Sul, atendimentos importantes, referenciais. Nós temos atendidos os ribeirinhos, em Corumbá, as comunidades indígenas. Então, todo final de semana, praticamente, nós estamos em algum lugar fazendo esses atendimentos e levando orientação jurídica para essas pessoas. O atendimento judicial ele é importante? Sim. Mas eu sempre costumo dizer que quanto mais você prevenir o litígio e mais resolver de uma forma extrajudicial a vida dessas pessoas, melhor. No meu gabinete, especificamente, eu uso uma frase bastante comum, que os assessores e os estagiários conhecem muito. Resolva o problema do assistido. O que ele quer é que você resolva o problema e não que você entre com uma ação. Às vezes, a gente vai ter que entrar com a ação, óbvio, né? Ainda mais na Defensoria Pública da União, em que a gente litiga muito contra órgãos públicos, e esses órgãos públicos, costumeiramente, eles negam o direito dessas pessoas, mas muitas das vezes a gente consegue resolver de uma forma extrajudicial. Um exemplo, por exemplo, é o contrato do FIES. A gente consegue resolver muito contrato FIES sem ter que entrar com a ação. Não, e essa fala da senhora é extremamente importante para os acadêmicos que nos assistem, porque antigamente, quando nós fomos formados, a ideia do advogado era litigar, né? Sim. Então você tem que entrar com a ação para ganhar dinheiro. E, na verdade, o advogado, quando eu digo advogado também, o defensor público, né, quem trabalha na defesa das pessoas, na verdade, a pessoa não vai buscar, eu quero entrar com a ação. Ela vai buscar resolver o problema. Ela quer resolver o problema. E o mais rápido possível, né? Porque às vezes o processo vai se arrastar por anos. Exatamente, exatamente. E no começo da nossa fala em off, doutora, a senhora falou que já tem 9 anos de Defensoria Pública da União, né? 9 anos. E a senhora começou aonde? Como é que foi esse começo da carreira da senhora? Para o pessoal aí que quer prestar concurso federal, gente, vocês têm que pensar muito bem, porque o concurso, os TRFs, eles ainda são regionalizados, mas o MPF, DPU e, salvo engano, MPT e a Justiça do Trabalho, agora não sei muito bem, da Justiça Trabalhista, eles são nacionais, são concursos nacionais. Isso eu não sabia, eu pensei que era regionalizado por TRF. Não. O TRF, sim. Não, mas eu digo assim, a Defensoria Pública pelo tribunal, não? Não, eles são concursos nacionais. Então, você passa, você tem aprovação em todas as fases. E aí, para onde eu vou ser lotado? Eu vou ser lotado para onde sobrar. Entendi. E para onde sobra, geralmente? No norte. No norte do país. Então, geralmente, o início da carreira é no norte do país. Eu sou paranaense, né? E eu comecei em Porto Velho, Rondônia. E aí fui. E aí no curso de formação que a gente vai saber para onde exatamente a gente vai. Aí vai por ordem de classificação. Isso. A senhora é paranaense da onde? Sou de Maringá, Paraná. Um beijo pro pessoal do Paraná. A senhora torce pro Atlético ou pro Coxa? Não, eu sou palmeirense. Olha aí. Porque eu sou italiana, então eu sou palmeirense. Então a senhora tá perdoada, porque se a senhora torcesse pro Curitiba aqui, aí ia ficar treta feia aqui. Não. Porque eu sou de Curitiba também, só que aí lá sim. a gente torce pro Atlético Paranaense. Não. E como é que foi esse início? A senhora saiu do Paraná, prestou o concurso e foi lá pro norte. E aí? Como é que foi isso? Então, é uma história até engraçada, porque o concurseiro sofre muito, gente. O concurseiro, ele não tem dignidade. Ele não tem dignidade, nem as bancas não têm dignidade, os amigos se afastam, a família já não aguenta mais, ele é duro. Aí você passa no concurso. Que alegria, que maravilha. E no nosso caso, especificamente, foi muito bom, porque a nossa posse foi em Brasília, num prédio maravilhoso. Nós ficamos 3 semanas, quase 3 semanas em curso de formação lá em Brasília, com diária. Coisa linda. Né? E aí ficamos em um hotel maravilhoso. Imagina, o coitado do concurseiro não tinha dinheiro para nada. De repente, ele está ali, né, sendo chamado de doutor e... Doutor... Antes falava, doutora, sou eu? Oi, né? E aí, assim, aí a gente saiu dessa realidade de café... breakfast ali e coffee break e maravilha. E aí você, no último dia de curso de formação, você é mandado para sua lotação. Você nem volta mais para casa. Você já vai direto. Aí eis que chego em Porto Velho, 10h30 da noite. E eu lembro direitinho, assim, de descer do avião e pensar assim, gente, acho que essa turbina aqui desse avião tá
tá meio muito quente aqui. Achei que não, era simplesmente assim, 10h30 da noite e 40 graus. Nossa. Quase 40 graus. E aí assim, pensa pro paranaense a alegria de chegar num lugar quente desse jeito. Era. E aí foi assim, sair dessa realidade. E naquele dia, naquele final de semana, eu lembro direitinho, nós fomos em 5 para lá. Ia ter vestibular na Federal de Rondônia. E aí, os hotéis estavam lotados. A gente tinha reservado um hotel, mas era muito ruim. Mas era muito ruim. Então, a gente saiu de uma realidade... Maravilhosa. 5 estrelas, diária, lá. E aí, eis aqui a realidade. Nossa, eu lembro que eu chorava. E aí, de repente, fiquei lá no norte. Fui lotada inicialmente no ofício de execuções penais. Nossa. E aí, atendi a penitenciária federal. E como é que era essa rotina de penitenciária federal? Para uma concurseira que está... Hoje, eu olho para trás, assim, parece um sonho. Parece que eu nem vivi. Porque, de repente, eu já tinha outro cargo. Eu era analista do Ministério Público Federal antes. Acostumada com a rotina, mas a execução penal era muito diferente. Eu tinha que fazer visitas para o presídio federal. Eu nunca tinha entrado num presídio federal. E atender as pessoas e dar um jeito. Sim. Né, nas demandas. E aí, para quem não sabe, naquela época eram 4 penitenciários federais no Brasil, hoje são 5, porque construíram mais uma em Brasília. E aí são 45 quilômetros da capital, não é perto. Eu ia semanalmente e 45 quilômetros. E no meio da floresta. Ô, louco. No meio da floresta. Ela não é assim... aqui é próximo, né? Em Campo Grande é próximo da cidade, mas lá é bem afastado. E se você olha assim, só tem realmente assim vegetação ao redor, não tem mais nada. Então foi uma realidade muito diferente, muito surreal, surreal. Lá eu tive a oportunidade de conversar e atender pessoas presos entre aspas famosos, né? Como Beira-Mar, por exemplo. Que na época estava lá. Certo. E nesse caso, os atendimentos eram mais relacionados à execução penal mesmo, ou para a defesa dos delitos? Para quem não sabe, quando a pessoa vai para a penitenciária federal, a execução do Estado vai... Cada reeducando tem 2 processos. Ele ganha o processo, ganha entre aspas, né? Ganha, foi mal colocado, mas... retificando assim, né? Ele fica com os 2 processos. Ele fica com o processo da transferência e por que ele foi transferido, se ele vai retornar, quando ele vai retornar, e ele fica com o processo da execução da pena. Só que é um problema, porque a lei diz isso, mas na prática o Estado muitas vezes demora para mandar essa execução penal. Então ele fica ali, mas a gente não tem nem nada executando. Porque não necessariamente, para o pessoal entender, quem está na penitenciária federal, ele cometeu um crime federal, né? Na maioria dos casos, não cometeu crime federal. Para quem não sabe, pessoal, a gente tem uma lei, uma legislação que determina que pessoas, entre aspas, de alta periculosidade, pessoas que lideram motins ou desorganizam, causam algum temor no estado de origem, são mandados para a penitenciária federal para ter uma contenção dessas pessoas, para tirar. Então, o sistema ele é baseado na Supermax americana, né, que são eles chamam, entre aspas, de piores dos piores, né? E eles retiram essas pessoas da convivência das outras penitenciárias de modo a prevenir motins ou desorganizações nos estados. O problema é que muitas dessas pessoas são mandadas aleatoriamente, né? Ninguém sabe ao certo muito bem por que elas foram mandadas, as documentações não chegam e a lógica do sistema é você afastar e afastar também em termos de distanciamento. Então, se a pessoa... Por exemplo, quando eu atendi em Porto Velho, tinha muita gente de Campo Grande. Perguntava, de onde você é? Sou de Campo Grande. E aí eles vão fazendo um rodízio. Só quem não faz... Existem dois grupos que não fazem rodízio, que são os milicianos, que estão
em Rondônia, Certo. e os delatores premiados que estão em Campo Grande. Essas pessoas têm lugares estabelecidos nessas penitenciárias. Com relação a esse rodízio, teve uma boa época também que o Beira-Mar ficou aqui em Campo Grande. Teve. Sim, ele estava aqui Sim. até, acho que, ano passado, salvo engano. Sim. Agora, acho que ele está em Brasília, Mossoró, não sei. E nesse tempo que você fez o acompanhamento dos presos nesses presídios federais, teve algum episódio assim que te marcou? Alguma história que você lembre, que você possa contar? Algum atendimento diferente? Alguém que fez alguma coisa que te chamou atenção? Teve um reeducando que me marcou bastante. A gente ficou sabendo que ele até foi depois transferido. Quando eu vim para cá, coincidentemente, ele estava aqui. Esse reeducando, ele tem uma história assim um pouco macabra, digamos assim, né? Então ele era chamado de ele tinha assim escrito assim Lúcifer no braço. Ih, rapaz. Começamos bem. E ele é assim, para tristeza dos outros, né? Outros reeducandos, ele lutava muito bem, e ele era enorme e forte. Pronto. E, assim, ele tinha instituído uma facção que é pouco conhecida, chama Serol Fininho. Por que Serol Fininho? Porque na origem, lá em São Paulo, se eu não me engano, eles cortavam as pessoas, cortavam até a pessoa morrer, e daí eles comiam as vísceras dessas pessoas. Esse cara é bom. E aí eu lembro que eu fiz um atendimento dele, e ele queria me perguntar, assim, olha, ele falou assim, doutor, eu tenho uma audiência num júri e tal, mas eu nem sei qual que é, porque ele já tinha matado tantas pessoas que ele não sabia de qual processo que era. Era um caso bem, assim, a gente era instruído a não ficar muito perto, enfim. Tá me parecendo daquele filme lá, Silêncio dos Inocentes. Ele era, mas acho que não tinha tanta inteligência do Anthony Hopkins, assim, não era tão inteligente, mas era com certeza um serial killer, mas aí eles sempre vêm acompanhados de um prontuário, de um histórico médico. E eu quis saber a história dele, eu quis saber. Aí a gente ficou sabendo que desde pequeno os pais faziam magia negra na frente dele e faziam sacrifícios de pessoas e animais na frente dele. Nossa. E aí, pirou. isso. Então, eu já vinha, assim, lá de trás. Era uma coisa que ele já assistiu desde criança, né? E aí, acabou afetando a formação dele. Ele cresceu acreditando naquilo como sendo algo comum. Da rotina dele, né? Não sou especialista para dizer, mas acredito que sim. Então, esse era um caso bem impactante, assim. E outro caso, o que acontece? O pessoal acha assim... para quem não sabe, pessoal, a penitenciária federal, eles ficam presos 22 horas dentro da cela, individualmente. Eles não têm, assim, esse convívio, né, convívio, não. Eles são bem restrito mesmo, é aquela Supermax americana mesmo. Então, muitas pessoas, conforme os anos vão passando, porque, na verdade, o sistema não é para eles ficarem muito tempo, mas eles acabam ficando, eles acabam tendo alguns problemas de saúde mental, como é normal, né? E eu lembro de um que comeu fezes. Misericórdia. Ele ficou bem, assim, né? Realmente. Mas a execução penal, ela é uma... Acho que de todos os ramos do direito, pesado. cara... Você tem aqueles ali que são os mais pesados por diferentes razões. Sim. As varas de família são pesadas porque você lida muitas vezes com questões envolvendo menores, infância, adolescência também. Mas execução penal você vai ver de tudo, cara. Não, execução penal é uma área que eu não faço. Eu trabalhei com execução penal durante alguns anos, cara. Era bem pesado. Quando o cliente ele é condenado, transita e julgado, eu falo assim, transitou, meu amigo, vamos lá para o presídio. Eu chego a entregar ele na delegacia. Falo, daqui para frente, cara... A defensoria te ajuda e faz um bom trabalho. É excelente, né? Até porque a questão só de cuidar ali, a questão de pena ali, mais o estadual, né? Eu nunca tive nenhum cliente preso na penitenciária federal. Inclusive, eu até fico muito feliz de não ter que ir lá, né? Porque é toda uma dinâmica com a segurança que aqui no sistema penitenciário estadual é mais fácil. Você consegue atender o camarada sem indo lá. Até para aproveitar esse gancho, qual que é a dinâmica para, por exemplo, eu sou um advogado recém-formado, o que eu preciso saber para poder ir num presídio federal? Existem
existe uma série de protocolos, de né? protocolos. Você tem que estar cadastrado, você tem que estar constituído por algum cliente lá da Penitenciária Federal, mas existe um protocolo bem restrito ali da Penitenciária Federal. Até, você tem que cumprir até a uma questão documentação. de vestimenta, né, doutor? A vestimenta, nós éramos orientados a não ir com nada que pudesse apitar, nenhum metal. Né? Então, tem que já assim, preparado. Não, e é legal a senhora falar essa questão, porque muitos advogados eles reclamam da vestimenta que é cobrado do advogado, mas não é só do advogado, também é do defensor público, do promotor. Não, com certeza. De todos que vão ali no certeza. sistema E a penitenciário, gente que é mulher, assim, eu vou falar abertamente, às vezes a gente tem uma peça íntima que tem algum arame, alguma coisa, não pode. Tem que ir de top, não pode, você não passa no esquema de segurança. Não passa. Isso aconteceu com uma amiga minha, só que aí num presídio estadual, que os presídios estaduais ainda não tinham o bariscan. E aí acabou que eu avisei ela, falei, lá em Aquidauana, eu falei, você vai, mas toma cuidado com a roupa que você vai utilizar, porque se apitar, eles não deixam entrar. Não, E aí ela acabou, por azar, apitando, e aí a gente penitenciária falou pra ela, infelizmente a senhora não vai poder entrar. Assim. E aí vai ajuda de Campo Grande para Aquidauana, 100 e tantos quilômetros, aí não teve como permanecer. E aí quando a senhora veio transferida para Campo Grande? Aí eu vim para cá, os ofícios na época eram especializados, eu vim para ofício cível. Né? Não é muito a minha área, eu faço, mas assim, não é a minha área de preferência, sempre foi criminal. Então, nós tínhamos várias demandas e logo em seguida eu fui para o ofício criminal. Aí também não era legal, porque eram muitas audiências, porque éramos duas só no ofício criminal. Então, eram muitas audiências, a gente não conseguia. Aí logo foi instituída a audiência de custódia. Aí né? Mais audiências ainda. E aí mais os plantões, mais as audiências, aí também não estava dando certo. E aí a unidade resolveu desespecializar. Agora todo mundo faz tudo. A gente faz tudo, a gente tem todas as demandas. A gente atende criminal, o cível, que envolve tributário, o previdenciário e a Justiça Militar da União e eleitoral. Em primeiro grau. É a Defensoria Pública da União que atende também eleitoral. Nossa, e aí fica barata voa, doutor, então. Todo mundo faz de tudo. Faz de tudo. A gente é clínico geral, então a gente vai se dividindo na equipe, quem gosta mais do que, para ser um serviço mais eficiente para a população. Entendi. Mas a gente faz tudo. Entendi. Às vezes tem internacional, bastante também, né? A gente tem bastante... Questões relacionadas a imigrantes? Migrantes, muito. Aqui tem muito. E a demanda tem crescido demais. Importante falar isso, porque o pessoal acha que muitas vezes o Brasil é um país de fronteiras abertas, né? Que é só chegar, entrar, começar a trabalhar e pronto. E não, tem regras. Não. Até se for caso de refúgio, tem que ter a documentação. É claro que dependendo, se for venezuelano, nós vamos ter um procedimento hoje vigente mais brando, digamos assim, mas é totalmente protocolar. Aí nós temos um ofício, que é o de Direitos Humanos, que atua mais nessa área. Mas todos nós fazemos. Todos nós fazemos. E uma pergunta aí minha, doutora. O indígena, a Defensoria Pública da União que atende o indígena ou a Defensoria Pública do Estado também atende? Tem alguma Depende da demanda. Depende da demanda também. Demanda, mas por excelência na Constituição, nós que atendemos junto com o Ministério Público Federal. Esse ofício de direitos humanos, ele tem atendimentos rotineiros nas aldeias urbanas. Então, é muito comum. Esses atendimentos são feitos. Quem fala mais com mais propriedade sobre o assunto é a doutora Daniele, que ela é a titular dos direitos humanos. Mas há atendimentos rotineiros nas aldeias. E aí atende ali, se for o caso, encaminha para os órgãos responsáveis. Sim. É sempre, na verdade, um atendimento conjunto. Então, geralmente, a FUNAI está presente, o Ministério Público Federal está presente. Então, aí nós temos duas áreas. Se for esse atendimento mais assistencial, mais que precisa realmente efetivar algum direito. Aí, se for criminal, aí a gente tem que olhar.
Entendi. Né? Se o crime é estadual, de competência estadual ou federal. Ou federal, depende, né? Porque nem todo crime praticado por indígena vai ser federal. Então, é isso que eu pensava. Eu pensava que quando o indígena ele acabava por cometer um delito, que era a Defensoria Pública da União, não necessariamente. Não né? necessariamente. Aí depende da competência do crime. Aí a gente vai ter que ver para ser da Justiça Federal e aí, consequentemente, ser defendido pela Defensoria Pública da União, tem que ter algum interesse maior indígena envolvido, Entendi. não só individual. E mesmo nesses casos, a gente conta geralmente com antropólogos que possam fazer, entre aspas, a tradução da compreensão. Porque muitas vezes essas pessoas nem sabem que estão cometendo delitos. Né? Tem isso também. Então, né? nós entramos ali no erro de proibição, né? E aí a gente precisa traduzir no processo se essa pessoa tem a compreensão de que ela está cometendo algum delito. Entendi. Não, é difícil essa situação. É né, difícil. É difícil. É difícil. E E é difícil porque a justiça ainda não tem... Está melhor, mas ainda não tem muito traquejo com essa situação. Ela quer tratar o indígena como se fosse... não indígena. Entendi. E nem sempre vai... Existem casos que sim, que a compreensão vai ser a mesma. E existem casos que não. Como eu já tive processo. A gente vai começar a falar de povos tradicionais. Foi na Lei 13.123 de 2015. Sim. 2015 que a gente Antes começou. existia uma medida provisória, Sim. mas era uma medida provisória. Né? Eu não lembro Era bem exatamente de que ano que era, mas também não era... Foi o Marco Legal da Biodiversidade, a 13.123, que começou a definir os povos indígenas, os ribeirinhos, e aí colocaram junto também os agricultores familiares que utilizam-se de agricultura tradicional. A gente tinha, na Constituição a gente tem, né, os artigos 213, 214, salvo engano, ali. Tem o 215 também que protege ritos e costumes. 215... Aí eram regras constitucionais, princípios constitucionais. Depois veio essa medida provisória que eu não me lembro, acho que é de 2001, salvo engano. Sim, 2 no máximo. E aí foi da virada do século. Tinha alguma coisa, a lei das unidades de conservação também, ambiental, 9985 tem alguma coisa ali também, mas não existia realmente um marco, como deveria já ter existido há muito tempo, porque o Brasil se comprometeu internacionalmente a ter esse marco. Mas o Brasil se compromete em todo e qualquer instrumento internacional, mas depois ele esquece. Você está se referindo à Convenção de Diversidade Biológica da ECO 92? Não, tem a Convenção da própria Convenção dos Povos Tradicionais, Sim, da também. ONU, e várias resoluções, e o Brasil sempre assinando os documentos, e no Conjunto Interamericano também. E eu acho muito interessante que o André de Carvalho Ramos, ele chama isso de truque do ilusionista. Né? Para quem não sabe, é como assim, o Brasil ele comparece ali nas convenções, ele assina, ele se compromete, e aí, na hora de traduzir isso internamente para a legislação, ele não faz. Ou ele dá outra interpretação para aquilo que ele se comprometeu. E acabou colocando a gente numa posição bem delicada, porque a gente se tornou o país mais vítima de biopirataria, por exemplo, que é exatamente o conhecimento desses povos tradicionais. E o pessoal ignora muito isso, né? Acha que não está acontecendo, mas está acontecendo, e já há muito tempo. Né? Sim, pra caramba. É uma questão importante. Uma questão Vocês importante. lá na Defensoria Pública da União já chegaram a esbarrar em algum caso relacionado a isso? A conhecimento tradicional associado e povos tradicionais? Ou você conhece alguém que tenha esbarrado com algo nesse sentido? Povos tradicionais, sim. Os direitos humanos é toda hora. Os quilombolas, os ribeirinhos. Os indígenas, ribeirinhos, a gente faz muito atendimento. Agora, em termos da pirataria, do patrimônio histórico, cultural, eu mesma nunca vi. Eu acho que o MPF vê mais. Ah, bastante, com certeza. Eu acho que o MPF vê mais. Né? Então, existem empresas, eu sei de empresas que elas são associadas a essas comunidades tradicionais. Inclusive, elas trazem essa informação nos produtos. A Natura é uma delas. Para fazer a repartição de benefícios. Para fazer a repartição. Né? Então, ela traz isso em algumas linhas e aí existe essa repartição de benefícios. Mas a pirataria em si, até porque
esse procedimento de repartição, ele não é muito claro na legislação. Sim. E aí, com certeza, não está sendo bem efetivado. Né? Aí você vê que legal que é a atuação de quem atua na Defensoria Pública da União, né? Porque a gente começou falando de execução penal. Exatamente. E a gente já chegou agora em povos tradicionais, que é uma questão de meio ambiente cultural, meio ambiente natural também. Então, o leque realmente é bem amplo. Muito grande. E tem a justiça militar. Sim. E como você me falou, tem a parte cível também, né? A cível, tributária. Olha aí, então você tem vários recortes. Então, para você... O concurso da Defensoria Pública da União, se eu não me engano, eu tenho quase certeza, 99%, é o concurso que mais matérias cai. Se eu não me engano, são 22. Porque, querendo ou não, tem que atuar em todas as Até áreas. Né? direito do trabalho e processo de trabalho caem, porque nós não temos ofícios aqui, mas em alguns lugares do Brasil tem. Brasília tem e alguns outros lugares tem. Eu não sabia que caía trabalho e processo de trabalho. Cai. Olha só. Porque existem ofícios trabalhistas. Brasília tem ofício trabalhista. Falando nisso, puxando esse assunto de direito de trabalho, a senhora viu que no ENAM, no Exame Nacional da Magistratura, não caiu direito de trabalho? Não vi. Mas é cobrado, né, no edital? Não. Não tem. Aí é que tá o detalhe, que é aí que foi a bagunça que eu até brinquei. É. Caiu empresarial e não caiu do direito de trabalho. Não se preocupe com o empresarial. Você vai estudar e nunca vai aprender. A senhora não fala isso que eu sou professor de direito empresarial. É assim mesmo. Mas ela tá certa, eu concordo. Assim concordo com a doutora Evelyn. É a Defensoria Pública me bagunçando, é os memes, todo mundo me bagunça. A lei de falência eu li acho que umas... 10 vezes. E todas as vezes eu esqueço. Aí, tá vendo? Aí, quando a lei mudou... Foi em que ano que a lei mudou? 2005. Não, depois mudou de novo a reforma. 2020... Foi... 2020, foi agora. Não, 20 mais de... Foi 21 ou 22. 21 ou 22. Aí eu falei, nossa, nem percebi que a lei mudou, porque eu já tinha esquecido tudo. Não, porque mas a lei de falência é assim. E isso é um trauma na minha vida. Eu não citarei nomes aqui, ainda bem que o Macena não está, que é o nosso coordenador do curso. Mas eu lembro, na minha época de faculdade, chegou determinado professor de falência, foi bem em 2005 a matéria, e ele falou assim, da lei antiga me pergunte qualquer coisa, da lei nova não me pergunte que eu não sei nada. Eu falei, pronto. Aí agora eu tô com esse karma, que eu sou professor de direito empresarial dessa gloriosa instituição. Gente, você vê títulos de crédito, né? Você estuda. Aí se você pegar as provas ali, que eu já fiz muitos concursos, aí se você pegar as provas, eles pedem assim, o menos provável, tipo, commercial paper. Sei lá. Sabe, assim, coisas assim... Que ninguém usa. Cédula de crédito industrial. Tratado de Paris para registro de marca. Umas coisas ainda assim... Mas assim, imagina, você estuda todos os títulos de crédito. Quais são os mais prováveis de cair? Os mais conhecidos. Sim. Mas nunca é cobrado. Não. Sempre é cobrado um que você não conhece. Exatamente, para reprovar ali. Por isso que é importante o empresário. E a lei empresarial é muito difícil, porque a gente não tem noção da prática. Exatamente. A maioria das pessoas não é tem. Difícil, é difícil. Então, é difícil. Agora, a senhora imagina eu ensinando isso pro acadêmico de hoje. Nossa. Ensinando cheque pro camarada que nunca viu cheque. Nossa. Tem que até trazer, né? Existe cheque ainda? Então, existe. Existe. E cai. E o pior é que cai na prova da OAB e cai nos concursos, por incrível que pareça. Ordem de pagamento à vista. Não sei, mas quem que ainda usa cheque? Não sei, mas deve ter. Deve ter. Deixa aí nos comentários se você usa cheque, por favor. Você já viu cheque? Você já viu cheque? Qual é o prazo de pagamento? Por exemplo, nota promissória tem bastante ainda. Ainda mais no CrossFit, viu? No CrossFit sempre tem a coleguinha que vai vender as roupas de CrossFit e deixa a nota promissória para fazer no pagamento. Isso aí tem bastante. Promissória, promessa de pagamento. Isso. À vista ou a termo de vista. Olha lá, gente. Olha aí, tá vendo? Ai, meu Deus. Então, doutora, e essa questão do exame nacional da magistratura? A senhora concorda que haja um exame nacional? Por exemplo, até da DPU é um pouco mais difícil, porque a DPU já é federal, né? Mas aí a questão... Até pelo volume de conteúdo, pô. Mas até poderia criar-se um exame nacional da Defensoria Pública para organizar ou para, enfim, regularizar os conhecimentos ou padronizar conhecimentos dos candidatos para todas as defensorias públicas do Brasil. A senhora acha que isso é adequado? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, que é o seguinte: para você que está prestando concurso ou você quer prestar concurso, não importa se você acha certo ou não, você tem que se submeter.
Então já comece a pensar assim: ah, mas é errado, mas é injusto, mas não é para ser, mas não interessa, você não vai ganhar da banca. Então, assim, se eu pessoalmente acho certo, tem minhas ressalvas. Tem minhas ressalvas porque é um pré-teste para o teste. O que aconteceu nesse último concurso, nesse último ENAM, que eu fiquei sabendo, é que acho que a aprovação foi baixíssima. Acho que foi 17%, salvo engano. No máximo 20% das pessoas. Que você precisa ter o mínimo de 70%, para quem não sabe, de acertos, para se inscrever nos concursos da magistratura. Foram 7 mil habilitados. 7 mil habilitados. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que nesses próximos... Até, se eu não me engano, o próximo ENAM é em outubro. Até lá, só esses 7 mil vão concorrer aos concursos da magistratura. Que são concursos que, historicamente, nem preenchem todas as vagas algumas vezes, né? Não, nem preenchem, né? O que acontece? Se você pegar o TJ de São Paulo, que os inscritos são, na maioria das vezes, 20 mil, é interessante. Sim, você saber que só 7 mil vão poder concorrer. Aí, se você pegar o TJMS, por exemplo, que são 4 mil... Não faz muita diferença. O fato é que eu não concordo, o exame em si ou não, se ele existe ou não. Pessoal, você está estudando, você está na chuva, vai ter que se molhar. Tá? Ah, quero ser juiz, então vai ter que fazer, não tem jeito. O que eu não concordo é com o discurso. O discurso não, mas a gente vai fazer uma coisa diferente. Assim o CNJ disse, tá? A gente vai fazer uma coisa diferente para... não ser uma coisa tão decoreba, para ser uma coisa mais racional. O fato é que quem aplicou o exame... se você não teve oportunidade, se quiser... entra lá no site da Fundação Getúlio Vargas, você vai ver. Eles são muito parecidos com os concursos de primeira fase da magistratura. Entendi. Então, assim, o que mudou? O discurso era, não, a gente vai aplicar uma prova diferente. Uma prova em que você não vai ter que decorar... De lógica. De lógica. Casos para você resolver. Certo. Mas não foi isso que aconteceu. Entendeu? Então, assim, eu não concordo com o discurso. Porque, na verdade, só criou mais uma fase. Só criou mais uma fase. Esquenta para a primeira fase. É um esquenta para a primeira fase. E o chato, né, que aconteceu, o que aconteceu? Muitas pessoas aprovadas já em primeiras fases de magistratura não passaram no ENAM. Mas e aí? Não, aí já estava antes do edital. Já estava tudo certo. Já estava antes do edital. Eles só não vão poder nos próximos exames. Entende? E fica um gap. Essa pessoa que já estava ali passando, ela vai ter que esperar. Quase um ano, né? Entendeu? Até outubro, pelo menos. Então, E outra coisa, pessoal, humanística. Não tem mais para onde correr. A humanística, ela começou com braço no MPF, foi cobrando forte. A defensoria veio da União, depois as defensorias estaduais vieram, e agora está em todas as magistraturas. Até e tá a OAB está no cobrando também. Até a OAB. Sim. E assim, pessoal, quem vai dominar? Porque assim, chega uma hora, é 70% que você tem que acertar no ENAM. E nos concursos, o corte, mais ou menos, gira em torno de 75%. Tá? Assim, 75 é um corte alto. Sim. É um corte muito alto. Antigamente, a magistratura federal era até mais baixo. Hoje já não é mais. Sim. Tá? A galera está estudando muito. E o que vai fazer a diferença, pessoal? É aquilo que ninguém acerta. Humanística é uma coisa que ninguém acerta. Então, você quer passar, você tem que saber. Certo. Você tem que saber. Você já começa a estudar, fazer algum cursinho. Porque assim, a pessoa fala assim, mas cai 3 questões. Só cai 3 questões de humanística. É muito pouco. Pessoal, mas... São essas questões que vão fazer você entrar ou não. Outra matéria, a gente está brincando aqui, mas outra matéria que vai fazer você passar ou não é empresarial. É isso. Para quem não sabe, pessoal, os concursos da magistratura, pega a última prova aqui do TJMS, se eu não me engano, são 7 questões, alguns são 10 questões da Fundação Getúlio Vargas. Pessoal, 10 questões é 10% da prova, é muita coisa. É muita coisa mesmo. E aí, assim, você tem que imaginar que você tem que acertar, se o corte é 70, 75, você tem que acertar pelo menos 70% de cada matéria. Exatamente. Agora eu posso fazer uma provocação? Lá vem. Imagina a hora que o digital entrar de sola, porque o digital ele é transversal e conversa com todas as matérias. O digital, aí você vai ter civil digital, penal digital, empresarial digital, tributário digital. Aí eu quero ver.
E já tem caído bastante. Assim, ele entra nas matérias. Caiu mas questão de LGPD no Enem. cai. Pessoal, cai muito. O Marco Civil da Internet. Praticamente todas as provas têm duplicata virtual. Já caiu. Cai sempre, praticamente. O que mais que eu consigo lembrar aqui do direito digital? A segurança mesmo. A segurança digital, segurança digital cai demais. A criptografia. Isso faz parte do edital, pessoal. E para quem não sabe, não é cobrado só na primeira fase, não. É cobrado na segunda, na prova dissertativa. Digital mais importante que empresarial. Não, mas já é alguma coisa empresarial. Né? Já tem alguma coisa. Não, mas eu entendi. O que eu vejo, doutora, é justamente essa é a problemática. Assim, na minha visão, o ENAM, ele só criou mais uma etapa de exclusão. Mais uma etapa de exclusão. Que está excluindo muita gente. Inclusive, eu até brinco com a questão da magistratura do trabalho, porque quem estuda para magistratura do trabalho, ele estuda direito do trabalho, processo de trabalho. Né? Aí, quando você chega no exame nacional não tem direito de trabalho, você bagunçou a vida do camarada. Uma coisa que o ENAM não tem, pessoal, é processo penal. Isso para mim é surpresa. Não tem processo penal. Aí. Não tem especificamente no edital processo penal. Mas tem processo civil. Processo civil, sim. Não faz sentido. Mas ele pode ter até, assim... uma questão dentro do penal. Dentro do penal. Coisa. Mas não tem processo penal. Aí até o professor Renato Brasileiro fala, né? Porque o processo penal no Brasil, cada dia ele está mudando, né? Todo dia é uma decisão diferente. Então não tem nem como cobrar mais processo penal. Na minha humilde opinião, esse ENAM tinha que trazer matérias de eixo fundamental. Sim. Ao invés de trazer direito penal, por exemplo, processo penal, processo civil, trazer teoria geral do processo. Teoria geral do processo. Aí traz lá civil, traz o penal, traz o empresarial. Traz o constitucional pesado no constitucional. Nem traria administrativo, viu? Não precisa, né? Eu traria o constitucional. Né? Eu discordo. Eu acho que administrativo, para quem quer fazer concurso público, é importante. Não. Mas deixa para a primeira fase. Não, mas ele tem que... mas aí não faz tanta diferença, assim, né? Estudar para o ENAM e para a primeira fase. Mas aí é muita inovação, né? Assim, o coitado do concurseiro não sabe mais para onde vai. Para onde vai. Tá desesperado. O que nós todos aqui concordamos é que acabou virando só um esquenta para a primeira fase, né? É a primeira fase 2 vezes. Uma contenção, eu enxergo assim também como um direcionamento do que eles querem cobrar nas provas agora para juiz. Um direcionamento. Por exemplo, para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o nosso padrão é esse aqui, vai seguindo mais ou menos nessa linha. Não, eu acho que o CNJ ele está impondo um padrão. Então, assim, não são todos os estados, por exemplo, que vão dar valor para a humanística, por exemplo. Sim. Né? Tem estados que você vai ser mais progressista, outros não. Isso vai fazer diferença. Mas, assim, o CNJ está fazendo você engolir a matéria e os tribunais cobrarem a matéria. Entendi. É que se você for pegar, tem uma diferença muito forte. Se você compara, por exemplo, o TJ de São Paulo e o TJ do Rio Grande do Sul, muito são absurdamente diferentes. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente segue muito a linha de São Paulo. Mas o TJ São Paulo e o TJ Rio Grande do Sul é muito díspare, é muito diferente. Então, às vezes, eles estão querendo reduzir um pouco essa diferença, né? Buscar uma padronização, talvez, de entendimento. Talvez uma padronização. Enxergo assim. Talvez, mas eu acho assim desnecessário. É uma pergunta, assim, é uma questão mais legal. Isso não feriria a autonomia dos tribunais? Eu tenho esse questionamento na minha cabeça, porque não houve uma lei, né, doutora, para trazer o ENAM como esse exame nacional. E aí você forçar o Tribunal de Justiça, por exemplo, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, a ter só a possibilidade do camarada ele prestar o concurso só que fez ENAM, isso aí teria uma violação, alguma coisa assim, se não é por lei. É que o CNJ, a gente não... Eu não sei. As resoluções do CNJ, elas vinculam os tribunais, né? Sim. Elas são disciplinadoras, então... a própria resolução do concurso da magistratura é uma resolução do CNJ. Então eles mudam, eles regulam e os tribunais têm que seguir. Eu já estava pensando em entrar com mandado de segurança pro povo aí. Não adianta, não vai adiantar. Bem, está acabando o nosso tempo. Considerações finais? Doutora, eu gostaria de agradecer a presença da senhora e ia pedir para a senhora deixar uma mensagem para os nossos acadêmicos, né, de esperança, para aquele acadêmico que quer ser concurseiro. Qual é a dica para ele, doutora? Pessoal, a dica é o seguinte: agarre com todas as suas forças
Não se importe com o que as pessoas vão falar de você. Você vai passar por momentos difíceis, né, durante a jornada. É um momento muito solitário, é um momento difícil, em que muitas pessoas não vão entender o que você está fazendo, mas no final vai valer a pena. É isso. Com certeza. E o concurso faz até passar, né, doutora? Até passar. E, ó, eu vou falar uma coisa. Concurso é só para quem quer muito, pessoal. Só para quem quer muito. E é muito disciplinado, porque não é fácil. Mas é possível com disciplina, treinamento, estratégia. Doutora, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui no podcast. Eu que agradeço. Quer deixar suas redes sociais para quem quiser te seguir? Pessoal, meu Instagram é @EvelynZini. É isso. Tá bom, então. Evelyn com Y, Zini, Z-I-N-I. A produção vai deixar aqui na tela. Coloca o card aí, pessoal. Muito bem. Obrigada. Doutora, obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Fica com Deus, gente. Até a próxima. Até a próxima.